E aí galera, professor Luan Martins na área e este é o canal Determina. Hoje a gente vai corrigir aqui as atividades complementares do PET 3 do 8º ano. Semana número 1. Essa semana número 1, galera, a gente tem alguns exercícios aqui e o primeiro deles é: registre o significado de cada indicação a seguir: reta, semirreta, segmento de reta. Letra A. Galera, quando vocês verem isso aqui, uma seta de ponta dupla é reta. Letra B. Quando vocês verem uma seta que só tem uma indicação ou para a direita ou para a esquerda, ou seja, uma ponta ou para a direita ou para a esquerda, é semirreta. Letra C. Essa barrinha aqui sem seta é segmento de reta. Letra D. Barrinha aqui ó, em cima das letras sem seta, segmento de reta. Letra E. Setinha aqui, galera, de ponta dupla. Observe com o professor, em cima das letras, reta. Letra F. E a gente tem aqui na letra F uma indicação para o lado esquerdo, ou seja, uma seta para o lado esquerdo, ou seja, semirreta. Número 2. Se dois ângulos opostos pelo vértice têm medidas indicadas por 4x menos 10 e 6x menos 40, determine o valor de x. Pessoal, teoria. Quando os ângulos são opostos pelo vértice, esses ângulos são iguais, suas medidas são iguais. Por isso a gente pode fazer 6x menos 40 é igual ao outro ângulo, 4x menos 10. Galera, aqui a gente tem uma equação do primeiro grau. Esse valor de x aqui, ele vai passar para o outro lado com a sua operação inversa. E esse menos 40 passa para o outro lado também com a sua operação inversa. A ideia aqui é deixar um membro só de letras e números e outro só de números. Observe com o professor. Vamos ficar assim. 6x menos 4x é igual a menos 10, que já estava do lado direito da igualdade. O menos 10 está aqui, do lado direito da igualdade. O menos 40 veio para cá, ele vem positivo. 6x menos 4x, isso é 2x. Isso é igual, menos 10 mais 40 é 30. Agora, galera, o que a gente vai fazer? Esse 2 multiplica por quem? Por x. Então, ele passa para o outro lado com a sua operação inversa, que é a divisão. Vamos ficar assim. X é igual a 30 dividido por 2, que é igual a 15. Letra B. Está pedindo aqui a medida desses ângulos. Galera, um ângulo é 4x menos 10. O outro ângulo é 6x menos 40. Tanto faz, tanto fez a gente substituir ou no primeiro ou no segundo. Substituir quem, professor? Vocês vão vir aqui. O x não vale 15, galera? Troca aqui o x por 15. Fica 4 vezes 15 menos 10. A mesma coisa aqui, ó, 6 vezes 15 menos 40. O resultado de cima tem que ser igual ao de baixo. 4 vezes 15 aqui é 60. 60 menos 10 é 50. 6 vezes 15 aqui é 90. 90 menos 40 é 50. 50 graus, a medida desses ângulos. Letra C aqui, galera. A letra C pede a medida do ângulo complementar ao ângulo de medida x. X, a gente sabe que vale 15 graus. O que é ser complementar? Ângulos complementares são ângulos que somados nos dão 90 graus. Por exemplo, o x mais um ângulo y tem que nos dar 90 graus. O x a gente sabe que é 15, mais o y é igual a 90. Y é igual a 90 menos 15. Y é igual a 75 graus. Esse daqui é o complementar do ângulo de medida x. Se vocês quiserem fazer o complementar do ângulo aqui de 50, seria o 50 mais um ângulo z é igual a 90. Passa o 50 para o outro lado, z é igual
a 90 menos 50, e isso nos dá 40 graus. 40 graus é o complementar do ângulo de 50 e 75 graus é o complementar do ângulo de 15 graus. Número 3, galera. Letra A. Calcule o valor de x em cada um dos quadriláteros abaixo. O que a gente deve saber é o seguinte, que a soma dos ângulos internos dos quadriláteros, soma dos ângulos internos dos quadriláteros, é igual a 360 graus. Então, eu tenho aqui 4 ângulos, eu vou somar e igualar a 360 graus. Eu vou fazer x mais 30, mais 130, mais 50, mais 70, isso é igual a 360 graus. O que a gente vai fazer? Número, 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 tudo isso aqui que eu grifei, a gente vai passar para o lado direito da igualdade. Vai ficar assim, x é igual a 360 menos 30 menos 130 menos 50 menos 70. X vai ser igual, agora é continha, 360 menos 30 menos 130 menos 50 menos 70. E isso nos dá 80 graus. Letra B, vou fazer igualzinho a letra A, e lembrando que essas indicações aqui de ângulo, as medidas são de 90 graus. Vamos lá, 90 mais 90 do de cima, mais 2x mais 30, mais x é igual a 360 graus. Respeitando a teoria que o professor falou antes. O que a gente vai fazer agora? Os números vão passar para o lado direito. 90, 90, 30, lado direito da igualdade. Ficamos com 2x mais x é igual a 360 graus, menos 90, que veio para cá, menos 90, que veio para cá, e menos 30, que veio para cá. 2x mais x, 3x. Isso é igual a 360 menos 90. Isso nos dá 270 menos 90, 180 menos 30, 150. Como 3 multiplica por x, ele passa dividindo. X é igual a 150 dividido por 3. 150 dividido por 3, isso nos dá 50 graus. Número 4, pessoal. Nessa número 4, a gente vai tratar aqui da soma dos ângulos internos de um triângulo. Soma dos ângulos internos de um triângulo, que eu chamei de SIT. É 180 graus. Partiu para o abraço, na letra A e na letra B. X mais 35 mais 45, somei os ângulos, isso nos dá 180 graus. O 35 e 45 passa para o outro lado, x é igual a 180 menos 35 menos 45. X é igual, fazendo a continha aqui, 180 menos 35 é 145, 145 menos 45 é 100 graus. Letra B. A letra B, da mesma forma, vou pegar x, vou somar com 70, e essa voltinha aqui é 90 graus, mais 90 é igual a 180. 70 mais 90 aqui, x mais 160 é igual a 180. Pego 160, passo para o outro lado, x é igual a 180 menos 160. Isso nos dá 20 graus. Na semana 2, a gente começa com um exercício aqui de área. No caso aqui, galera, área de quadrado. A gente calcula como? Lado vezes lado. Ou é o lado ao quadrado. Beleza? Então vamos lá. Determine a área do apartamento. Ô, galera, o apartamento está aqui. Essa é a planta dele. Ele tem
7,6 metros de lado. E aqui também 7,6 metros de lado. É 1 quadrado. Então, vamos lá. A área do apartamento, que é 1 quadrado, é 7,6 ou 7,60 vezes 7,6 ou vezes 7,60. Agora a gente multiplica isso daqui. Então, a área do apartamento é 57,76 metros quadrados. O gabarito aqui, ó, letra C. Número 2. Determine a área de um triângulo cuja base mede 8,2 centímetros e a altura mede 4,8 centímetros. Então, essa base aqui do triângulo é 8,2 e a altura aqui destacada, vocês têm aqui, que é 4,8 centímetros. Para calcular a área de um triângulo, a gente utiliza essa fórmula: base vezes altura e divide por 2. Agora a gente substitui e parte para o abraço. A base é 8,2, a altura é 4,8, divide por 2. Essa continha de multiplicação aí vocês podem armar e efetuar. Eu vou fazer direto. Nos dá 39,36 sobre 2. Quando a gente tem fração, galera, fração é divisão, a gente divide o numerador pelo denominador. Então, dividir 39,36 por 2, a metade disso é 19,68 centímetros quadrados. Por que centímetros, professor? Porque as unidades de medida aqui que nos deram foi em centímetros. Por isso, centímetros ao quadrado, que é a unidade de medida de área. Nesse caso aqui, gabarito letra B. Número 3. Na número 3 aqui, galera, a gente vai calcular a área de um losango. Só lembrando, a área de losango é diagonal maior vezes diagonal menor e divide por 2. A diagonal maior é essa aqui que eu destaco para vocês, ó. Essa daqui, que eu acabei de destacar. E a diagonal menor, a medida dela é essa daqui, beleza? Aonde eu estou colocando aqui a setinha do mouse. Então, a gente vai fazer, sabendo que a diagonal maior mede 38 centímetros e diagonal menor mede 24 centímetros. Vamos lá. A área do losango aqui vai ser 38, que é a diagonal maior, vezes 24, que é a diagonal menor, e divide por 2. Como a gente tem uma multiplicação aqui no numerador, eu posso simplificar o 24 por 2 aqui, ó. Aqui fica 1 e aqui fica 12. 24 dividido por 2 é 12. Agora a gente multiplica 38 vezes 12, que nos dá 456. Como as unidades aqui são centímetros, aqui é centímetros ao quadrado. Gabarito aqui, letra B. Número 4. Em um paralelogramo, a base mede 10 centímetros. B de base, 10 centímetros. Sabendo que a medida da altura é a metade da medida da base, então a altura pega a medida da base e divide por quanto? Por 2, que é a metade. Então vai ser 10 divide por 2, que é igual a 5 centímetros de altura. Determine a área desse paralelogramo. Galera, como está aqui no desenho, a área de um paralelogramo é base vezes altura. Então, a nossa área aqui vai ser 10 vezes 5, que é 50 centímetros quadrados. Gabarito aqui, letra B. Na semana 3 aqui, galera, a gente começa aqui com volume de um paralelepípedo, que é multiplicar todas as suas dimensões, base A, comprimento A, largura B e altura C. Você multiplica todas as dimensões, como o professor mostrou aqui com a setinha. Então, galera, a gente tem aqui a carroceria de um caminhão, que tem comprimento de 3 metros, largura aqui de 1,8 metros e altura de 1,8 metros. Então, quer saber qual que é o volume em decímetros cúbicos da carroceria desse caminhão? Em decímetros cúbicos.
Quando a gente for multiplicar aqui, galera, a gente vai multiplicar em metros. O ideal é a gente transformar metros em decímetros, beleza? Como é que a gente faz isso, professor? Presta atenção, galera. Então, o professor colocou aqui a metade aqui da régua de transformação de unidade de medida, porque antes de metro eu tenho decâmetro, antes de decâmetro, hectômetro, e antes de hectômetro eu tenho quilômetro. A gente está aqui com 1,8 metros de largura e de comprimento. E 3 metros aqui, galera, de comprimento. O que o professor vai fazer? Vai passar para onde? Vai passar para decímetro. Olha só, de metro eu vou para decímetro. Eu pulo uma única vez para a direita. Se eu faço isso, galera, eu multiplico por quanto? Eu multiplico por 10. Sempre que eu pulo uma única vez para a direita, nas unidades de medida de comprimento, eu multiplico por 10. 1,8 vezes 10, eu vou ter 18 decímetros. E 3 vezes 10, eu vou ter 30 decímetros. Então, aqui a gente tem comprimento é igual a 30 decímetros. A gente tem largura igual a 18 decímetros. E a gente tem quem? A altura igual a 18 decímetros. Agora a gente parte para o abraço. O volume é a multiplicação dessas três dimensões. Comprimento, que é 30, vezes largura, que é 18, vezes altura, que é 18. E isso nos dá 9.720 decímetros cúbicos. Gabarito aqui, ó, letra B. Número 2, mais um aqui, galera, de volume de paralelepípedo. A gente vai utilizar essa fórmula aqui, multiplicação de todas as dimensões. Vamos lá, volume vai ser 0,5, que é o comprimento, vezes 0,2, que é a largura, vezes 0,3 metros, que é a altura. Então, o volume nos dá 0,03 metros cúbicos. Galera, o volume aqui no número 2 nos deu 0,03 metros cúbicos. Aí vocês ficam assim, professor, é gabarito letra A. Galera, mas o comando da questão aqui era para ter perguntado, no lugar de volume, a capacidade. A capacidade de água que podemos colocar nesse recipiente. A capacidade é em litros, mililitros, centilitros e assim por diante. Então, a gente deve fazer um outro cálculo aqui e lembrar do seguinte, que a cada 1 metro cúbico, a gente tem 1.000 litros. E a gente vai transformar o volume de cima aqui em capacidade, multiplicando por quanto? Por 1.000. Quando a gente faz isso, nos dá 30 litros. 0,03 vezes 1.000 é 30 litros. Ou seja, a capacidade de água aqui é a letra C, o gabarito. Ah, se você quiser marcar as duas aqui, pode também, tá? Fica a seu critério e a critério do seu professor. Número 3. Calcule o volume ocupado nesse paralelepípedo da figura a seguir. Galera, esse paralelepípedo aqui ele é composto por vários cubinhos. Você pode calcular o volume do cubinho e depois multiplicar pela quantidade de cubinhos ou fazer direto. O volume do paralelepípedo vai ser 4 centímetros vezes 2 centímetros, que é a largura, vezes 3 centímetros, que é a altura. O volume nos dá 4 vezes 2 é 8, 8 vezes 3 é 24 centímetros cúbicos de volume. Gabarito letra A. Número 4. Um cubo tem volume igual a 27 metros cúbicos. Qual é a medida da aresta desse cubo? Galera, volume do cubo a gente multiplica, que nem paralelepípedo, multiplica as três dimensões do cubo, altura, largura e comprimento. Diferentemente do paralelepípedo, todas as dimensões do cubo são iguais. O comprimento vale A, a largura vale A e a altura vale A, que nem está aqui na imagem. Ou seja, o volume é A elevado ao cubo. A vezes A é A elevado ao cubo, beleza? Ah, professor, eu não sei disso não. Quando não tem expoente, galera, o expoente aqui é 1. Eu repeti a base e somei os expoentes, por isso que deu A ao cubo. Eu tenho, do comando da questão, que o volume é 27 metros cúbicos.
e eu quero achar o valor de A. Vamos substituir aqui na fórmula. A ao cubo é igual a 27. No lugar de V aqui, eu coloquei 27 metros cúbicos. Ô, galera, preste atenção com o professor. A pergunta aqui vai ser qual? Que número, que é esse valor de A aqui, que elevado a 3 nos dá 27? Observe com o professor aqui o rascunho. Se vocês fizerem 1 ao cubo, é 1 vezes 1 vezes 1 que dá 1. 2 ao cubo, isso nos dá quanto? 2 vezes 2 vezes 2, que nos dá 8. Observe o 3 ao cubo. É 3 vezes 3 vezes 3, que nos deu quem? 27. Ah, professor, então o valor de A aqui é 3? Sim, 3 metros. Isso aí, galera. Isso daí. Porque troca aqui o A por 3, 3 elevado a 3 nos dá 27. Por isso o gabarito aqui é a letra B. Beleza? Semana 4 aqui, galera, a gente vai resolver essa equação incompleta do segundo grau. E observe com o professor o seguinte. Uma equação do segundo grau é dessa forma. ax² mais bx mais c é igual a zero. A, B e C são os coeficientes, são os números de cada uma das equações. Nesse caso aqui, para essa equação aqui, o A acompanha x², é 9. O B, vocês podem observar aqui que acompanha x, que vale menos 3. E o C, galera, a gente não tem o cara que não depende nem de x nem de x². Quando não tem C, C é zero. Nesse caso, a gente pode resolver essa equação do segundo grau aqui de uma outra forma. A gente não precisa de Bhaskara. A gente vai usar o fator comum em evidência. Nesse caso, eu vou colocar o 3x em evidência. Abre parênteses. E a gente volta aqui em uma divisão. Observe com o professor. 9x² eu divido por 3x aqui, nos dá 3x. Está aqui, ó. 9x² eu divido pelo fator comum em evidência, que é 3x, e nos deu 3x. 9 dividido por 3 é 3, x² dividido por x é x. Agora, esse cara aqui, ó, menos 3x, eu vou dividir pelo fator comum em evidência, que é 3x. 3 divide por 3 é 1. Nem precisa colocar. X divide por x eu posso cortar. Beleza? Não tem mais x aqui, estou dividindo, beleza? Esse menos aqui eu divido por quem? Pelo mais que tem aqui do 3x. Então nos dá menos 1. Beleza? Menos dividido por mais é menos 1. Essa daqui é a fatoração que a gente tem. E observem que a gente tem aqui uma multiplicação entre esse fator e esse daqui, e isso é igual a zero. Então, 3x é igual a zero, ou 3x menos 1 é igual a zero. Ou esse fator é igual a zero, ou o parêntese inteiro é igual a zero. Do primeiro aqui, a gente chega aqui. X é igual a 0 divide por 3. Eu peguei o 3, passei para o outro lado dividindo. E isso nos dá 0. Ou seja, x' aqui nos deu 0. O segundo aqui, galera, eu vou fazer aqui a mesma coisa que eu fiz anteriormente. Resolver uma equação do primeiro grau agora, em x. Eu passo o menos 1 para cá, ficamos com 3x é igual a 0 mais 1. 3x é igual a 1. X é igual a 1 divide por 3. Ou seja, o x duas linhas aqui é igual a 1/3. Solução dessa equação, ou o x é 0, ou o x é 1/3. A gente viu que o x' é 0, e a gente viu que o x duas linhas é 1/3. Resolvendo aqui de forma incompleta. Quando a gente não tem C, a gente usa quem? O fator comum em evidência. Número 2. Uma tela retangular com área de 9.600 cm² tem de largura 1,5 vezes a sua altura. Ou seja, galera, se a gente tem a altura
medindo x, a largura é 1,5 vezes x. Falou aqui, ó, largura 1,5 vezes a sua altura. Quais são as dimensões dessa tela? Galera, tela retangular é como se fosse esse exercício 3 aqui, ó, retangular. A base, que a largura é 1,5x e a altura é x. Então, a gente vai calcular aqui a área do retângulo, que é quem? Que é base vezes altura. Nesse caso aqui, galera, a nossa base é a largura, beleza? Tanto faz, largura vezes altura ou base vezes altura. O que a gente vai fazer agora? A gente vai substituir. Quem que é a área? 9.600. Quem que é a base? A base é 1,5x ou 1,5 vezes x. Quem que é a altura? A altura é x. E a gente vai chegar nisso daqui. 1,5x vezes x aqui nos dá 1,5x ao quadrado é igual a quem? A 9.600. A gente tem uma equação de segundo grau aqui incompleta. Eu vou fazer a diretona aqui. Esse 1,5 aqui, que multiplica x quadrado, passa para o outro lado dividindo. X quadrado é igual a 9.600 dividido por 1,5. Aí vocês vão armar a continha e fazer aqui 9.600 dividido por 1,5. Fazendo aqui, diretão, x quadrado é igual a 6.400. Como o x aqui está elevado a 2, esse expoente ele passa para o outro lado também, galera, com a sua operação inversa, que é a raiz quadrada. A gente vai chegar em mais ou menos raiz quadrada de 6.400. Por que mais ou menos, professor? A gente está numa equação de segundo grau. A gente tem duas soluções para x, um positivo e um negativo. Mas o negativo aqui a gente não vai usar, porque as dimensões são positivas. Então, esse aqui a gente não usa, beleza? Não usa. Usa só quem? O positivo. E a gente chega que x é igual a quanto? A raiz quadrada de 6.400 é 80. 80 o quê? Centímetros. Se a gente chegou que x é 80 centímetros, agora a gente consegue fazer quem? Achar o valor da altura, x, que é 80 centímetros, e a largura, que é 1,5x, que a gente multiplica 1,5 por quem? Por 80. No lugar de x aqui, eu coloquei 80. E fazendo essa multiplicação, a largura aqui nos deu 120 centímetros. Altura 80, largura 120. Número 3. João comprou um terreno retangular com área total igual a 288 metros quadrados. Está aqui o terreno. Da questão número 1, galera, a gente viu que a área do retângulo, que é base vezes altura, ou comprimento vezes largura, vou colocar aqui comprimento vezes largura, nos dá quem? Comprimento vezes largura, isso nos dá 288. Que a área aqui a gente já tem, 288 metros quadrados. Observe com o professor, sabendo que o comprimento desse terreno equivale ao dobro da largura, olha só, se a largura vale quanto? Vale x, o comprimento vale quem? 2x. Falou aqui, ó, o comprimento desse terreno equivale ao dobro da largura. Qual é a medida do comprimento do terreno? Então, a gente tem que achar quem? O comprimento do terreno. Vamos fazer aqui com o professor. A gente sabe que comprimento vezes largura é 288. O comprimento eu vou trocar por quem? Por 2x, vocês viram aqui. E a largura eu troco por x. 2x vezes x é 2x ao quadrado. Isso é igual a 288. Esse 2 aqui, galera, que multiplica por x quadrado, ele vai para o outro lado com a sua operação inversa. Ficamos com x quadrado é igual a 288 divide por 2. Dividir por 2 é a metade. X quadrado é igual a 144. Esse expoente 2 aqui, ele passa para o outro lado com a sua operação inversa. X é igual a raiz quadrada
de 144. A gente não pode esquecer que x é igual a mais ou menos raiz quadrada de 144. O valor negativo aqui não serve para a gente, vapo, porque as dimensões são positivas. Sobrou só quem? O valor positivo. X é igual a raiz quadrada de 144, que nos dá 12. Então, a largura aqui é 12 metros. E o comprimento, que é o dobro, é 24 metros. Você pode colocar aí, ó. O comprimento é 2x. O comprimento é 2 vezes 12, que é 24 metros.